bem-vindas ao episódio do podcast Mulheres de Growth, um bate-papo honesto sobre o caminho para o sucesso como ele realmente é. Eu sou a Thaís Sterenberg. Eu sou a Duda Pascoal. E hoje a gente está aqui com a Tayana Deguimon. Thay, é um prazer estar aqui com você hoje. A Thay é cofundadora do Growth Leaders Academy, do GLA e do Merlin. Thay, obrigada pela presença. Conta Obrigada um pouquinho de você. Obrigada a você. Estou super feliz de estar aqui com as duas maravilhosas, tirando esse projeto do papel. Vou contar um pouquinho. Eu tô nervosa de estar do outro lado da câmera, é mais fácil para mim ser a entrevistadora. Eu sou formada em publicidade e já fiz pós-graduação, fiz especialização em gestão de estratégia em Stanford, mas basicamente essa formação veio depois que eu já estava empreendendo. Assim, eu comecei a faculdade achando, como quase todo mundo da minha geração, pelo menos, que eu ia trabalhar numa grande empresa, se eu fizesse muito sucesso, desse muito certo, eu ia ser executiva, talvez, E eu pensava até meio em empresas, assim, tipo Petrobras, sabe? Que era uma empresa pública, talvez também pelo histórico, meu pai é funcionário público. Só que eu, muito cedo, meu primeiro estágio que eu peguei já na faculdade, eu já tinha trabalhado antes, eu comecei a trabalhar com 15 anos, porque eu fazia site, mexia com a internet, e eu fiz um intercâmbio onde eu fiz uma formação que na época era de webmaster, que é um negócio que nem existe hoje, né? Mas, basicamente, eu sabia codar, sabia fazer design, sabia colocar um site para funcionar. E aí, quando eu entrei na faculdade, o primeiro estágio que eu consegui foi, coincidentemente, numa startup. Era uma startup de turismo, que chamava Hóspede VIP, mais para frente foi comprada pela Decolar. Mas, nessa época, os fundadores do Buscapé estavam entrando de investidores anjos nessa startup. E aí eu conheci o Romero, conheci o Mário, conheci ali os fundadores, e eu não tinha muita noção de quem eles eram, né? Assim, que aquilo era algo importante. Simplesmente foi o primeiro estágio que eu consegui, eu precisava de dinheiro para ajudar a pagar a faculdade. E eu aprendi muita coisa ali dentro. E até com eles, assim, o Romero meio que me adotou na época, me ensinava algumas coisas de links patrocinados, então eu acabei indo para esse lado digital, que eu já atuava desde antes. E depois foi difícil sair de startup. Assim, eu flertei algumas vezes com o mercado tradicional, trabalhei na Universal Music, que é de música, mas é uma grande empresa, mas é de música, é entretenimento. E, resumindo muito, a faculdade eu terminei 8 anos depois, mas eu acabei mudando para São Paulo para trabalhar com SEO. Dentro da agência que eu trabalhava, depois eu acabei montando a área de mídias sociais, que era uma coisa nova que estava surgindo, né? Isso já em 2007, 2008. E aí, dali, eu saí para fundar uma empresa que chamou Mentes, que foi a empresa depois responsável pelo Colheita Feliz aqui no Brasil, que é um jogo super famoso, e aí a gente pode entrar mais em detalhe daí. Da Mentes, que eu fui diretora-geral, eu fui CMO de uma outra startup, eu investi em alguns negócios, fui investidora anjo, porque eu fiz um exit aí. E, assim, gente, é difícil passar por todos, porque foram muitas coisas, mas eu diria que depois disso, os mais relevantes, eu fui CEO da Kikante, que é uma plataforma de crowdfunding, eu não fui fundadora, eu fui contratada para ser CEO. Eu fui CMO da Max Milhas, ali com uma sociedade relevante, apesar de também não ter sido co-founder. E aí, mais recente, Growth Leaders Academy e Merlin, né? Acho que esse é o resumo principal disso tudo. Bacana demais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os critérios que você... Não os critérios, mas as características que você tinha lá atrás que deram muito certo para você começar com o pé direito na sua carreira. Então, Duda, eu acho, assim, a primeira de todas era simplesmente precisar trabalhar e precisar de dinheiro, assim, era uma coisa que, para mim, era importante, eu precisava conseguir participar de algumas formas ali, até da minha formação. Então, acho que esse foi um grande motivador, sem dúvida, talvez eu não tivesse começado tão cedo, eu acho que eu sempre fui muito curiosa, então eu gostava de ler, gostava de estudar, eu era mais nerd nesse sentido. E acabou que eu tive contato com a internet, eu acho que antes também que a maioria das pessoas da minha idade. Eu comentei que meu pai era funcionário público, mas ele era formado em engenharia. E ele adorava computador. Então, a gente tinha computador na época que ligava na TV ainda. E aí, cada aniversário meu, eu pedia alguma coisa. Eu pedia, tipo, um leitor de disquete, sabe? Um scanner, tipo, umas coisas assim. Então, eu acho que isso aconteceu. E uma coisa que essa, sim, eu acho que teve uma importância grande
era que eu não tinha muito medo de tomar risco, assim. Então, eu abria mão, às vezes, de algo que eu já tinha, que era relevante, para fazer algo que parecia menos importante, mas que fazia sentido para mim. Então, por exemplo, nessa primeira startup que eu trabalhei, por sorte, os chefes todos foram saindo. Vocês sabem que startup é uma loucura, principalmente early stage. E aí um foi para a Holanda, ficou nas festas de Amsterdã e nunca voltou. O outro saiu para montar uma agência. Então, eu fui sendo promovida, porque eu sabia as coisas, entrei como estagiária e fui sendo promovida. E aí eu já era líder da área de marketing como um todo lá. E eu fui ser estagiária na Universal Music, por exemplo, que é um sonho que eu tinha de trabalhar com música. Para quem conhece um pouco mais, eu sou muito fã da Mariah Carey. A Mariah Carey era da Universal Music na época. E eu tinha feito um curso com uma das chefes lá da área do digital. E aí eu falei, cara, quando ela me procurou, eu falei, vou. E eu, larguei um emprego onde eu já era, tinha um status para ir ser estagiária de novo. E isso aconteceu algumas vezes. Quando eu estava na agência, que eu fui tocar a Mentes, eu fui ganhar menos. Né? Eu fui ser sócia, mas eu fui ganhar menos. E não tinha todo esse contexto que tem hoje, nossa, de equity, de participação societária. Simplesmente é algo que podia ter dado muito errado. E eu fui. Então, acho que eu sempre fiz esse movimento de, cara, beleza, se eu vou ganhar menos, se vai parecer menos importante, mas é algo que eu quero aprender, que faz algum sentido. Então, eu acho que isso fez bastante diferença, sabe? Legal. Uma pausa rápida no nosso podcast para eu te contar do GLA. O GLA é a maior plataforma para você que quer se desenvolver na carreira de marketing e growth. Tem cursos, comunidade, encontros presenciais, network e tudo o que você precisa para levar a sua carreira para o próximo nível. E aí, essa decisão de tomar risco, assim, o que você ponderava e pondera até hoje quando você tinha uma oportunidade em mãos e você já tinha algo que estava rolando? Tipo, já estou empregada, mas surge uma oportunidade como essa que é um risco, muitas vezes é incerto. O que você pondera e ponderava para tomar essas decisões? Eu acho que hoje, especificamente, de um ano e pouco para cá que eu sou mãe, é diferente. Então, eu vou falar até essa fase, né? Eu acho que tinha um lado de um certo sentimento, assim, que a gente pode chamar de feeling, que às vezes clica de alguma forma e você fala assim, cara, tem alguma coisa aqui. E esse é mais difícil de explicar, porque você sente, ou você sente o contrário, você fala assim, alguma coisa não tá boa aqui, não vou, sabe? Então, tem esse lado. Mas eu acho que, para mim, principalmente falando desse início, né, e até chegar num patamar mais alto, que era muito do que eu ia fazer me interessar do ponto de vista de aprender, de ser algo novo. Então, hoje, talvez, o maior exemplo seria, sei lá, trabalhar com alguma coisa de Web3, sabe? A gente não sabe onde vai dar, mas isso era o tipo de coisa que eu falava assim, nossa, pode dar uma merda muito grande, mas, cara, eu vou saber uma coisa aqui nova que ninguém sabe. Então, tinha muito esse fator na tomada de risco. E também tinha um pouco, que esse eu uso até hoje, que é, cara, qual o pior cenário que pode acontecer? Sabe, assim? E eu lembro muito nessa época, por exemplo, da Mentes, que acabou resultando no Colheita Feliz, que eu fiquei com medo, porque, assim, na agência eu já era gerente, eu ganhava bem, assim, para minha idade, para o patamar que eu estava, né, ali, para todo o contexto. Eu falei, cara, putz, vou, ganhar menos. Meus sócios eram gringos, eles eram colombianos que moravam nos Estados Unidos. Eu falei, pô, colombiano, né? Quem confia, assim? Tinha essas coisas. E eu falei, cara, qual é o pior que pode acontecer, assim? E eu lembro de um pensamento que era, eu ainda não tenho que comprar leite para as crianças. Hoje eu tenho, né? Na verdade, não tenho que comprar, mas... E aí eu falei, cara, o pior que pode acontecer, sei lá, eu ter que voltar para o Rio, para casa da minha mãe. Pô, seria muito ruim. Amo minha mãe, mas não era o que eu queria. Mas, assim, também não ia ficar totalmente desamparada. Então, eu acho que por muito tempo tinha isso de que eu tinha possibilidade mesmo de fazer. Então, eram essas características. E isso falando mais da construção da carreira. E quando a gente entra em negócio, também tem uma coisa muito de... Se está do zero, meio que esse mercado parece fazer sentido, tem tamanho suficiente, né? As pessoas que estão se envolvendo junto são pessoas boas, são pessoas que te inspiram de alguma forma, com quem você teria prazer de trabalhar junto. Não que elas tenham tudo legal, mas alguma coisa ali te chama atenção. E aí, hoje eu já tenho ainda outros critérios, que é tipo o estilo de trabalho, como que é a cultura, que pesam. Mas eu acho que essas coisas foram se somando com o tempo. Lá atrás era muito mais, cara,
isso mexe comigo, sabe? Eu vou exercitar meu cérebro, eu vou aprender coisa nova, então, alguma coisa aí me fazia ir. Você tinha toda essa consciência dos seus critérios para tomar a decisão? Nada. Você só ia? Eu só ia. E eu estava outro dia, eu quero escrever um artigo sobre como foi o crescimento do Colheita Feliz, porque, inclusive, enquanto estava acontecendo, eu também não pensava sobre isso. Estava muito na operação, né? E aí eu comecei a recuperar uns e-mails antigos, assim. E eu reparei como eu era ingênua, de uma certa forma, assim, a Tayana de 20 e poucos anos, porque eu nunca tinha parado para olhar. E eu respondia, assim, com uma energia, mas ao mesmo tempo, quando eu olho, eu falo, cara, que menina boba, assim, sabe? Tipo, o jeito de falar era muito, tipo, não, vamos fazer. Gente, hoje talvez eu não sou tão assim, né? E olha que louco, porque foi isso que fez as coisas acontecerem. Então, não tinha consciência, mas eu acho que eu tinha uma certa noção de que o caminho que eu estava fazendo era diferente dos outros, assim. Quando eu via os meus colegas de faculdade... eu lembro que como eu trabalhava desde o primeiro semestre, e eu comecei a faculdade na SPM, que é uma faculdade de alta renda, né? Ninguém estagiava. Isso não era uma realidade. E a quantidade de trabalho que a gente tinha para fazer era muito difícil realmente conseguir conciliar com o trabalho, pelo menos ali os 2 primeiros anos. E eu trabalhava desde sempre. E aí, quando chegou lá no 4º, 5º período, que todo mundo começou a querer estágio, e aí eles vinham pedir para mim, tá, e aí, como é que eu faço, como é que eu entro? Eu já estava, eu já era coordenadora, eu já era... Então, eu acho que essa consciência eu tinha, de que eu estava fazendo alguma coisa diferente. Depois, mais para frente, quando os meus colegas foram para consultorias ou coisas assim, eu estava lá empreendendo, então, eu estava ganhando menos, eu estava, né, numa outra situação, eu acho que isso eu tinha, mas... eu estou fazendo essa escolha por causa disso, zero. Tá, e conta um pouco do Colheita Feliz, assim, como que foi? Porque foi o seu primeiro grande feito de empreendedorismo, de fato, né? Era algo que você construiu, criou. Como que foi isso? O que era? E como foi até a parte que você vendeu, né? Então, essa é uma história também que... ela é muito legal, eu acho que está cada vez agora ficando mais distante de quando aconteceu, né? Hoje tem gente que nem teve Orkut, mas falando um pouquinho ali, né, da história da Mentes, como que surgiu e aí como que o Colheita Feliz veio para a história. Eu estava lá na agência trabalhando com mídias sociais e tinha o Orkut o Google lançou no Brasil um conjunto de APIs chamava Open Social, que era basicamente para você ter acesso aos dados dos usuários, os dados de interação e tudo mais. E era uma iniciativa meio que contra o Facebook, no sentido de que o Google queria tornar um padrão web acessível para todas as redes. E aí o MySpace se juntou, High Five, Sônico, que eram redes que existiam na época. E eu fui convidada para o lançamento disso no Brasil, porque eu era da agência. E aí eu vi e falei, cara, que oportunidade de fazer coisas, porque isso permitia também criar aplicações dentro das redes sociais. E aí lá eu conheci um colombiano, que era o Juan, que ele era VP de vendas de uma empresa grande e ele queria fazer alguma coisa nessa área. E aí toda vez que ele vinha para o Brasil, a gente se encontrava, a gente almoçava, a gente jantava, a gente fazia alguma coisa. E aí ele falou, cara, vamos fundar uma empresa e vamos fazer aplicativos para marcas. Então, foi assim que a empresa começou. A ideia era, vamos criar aplicações para marcas, né, dentro das redes sociais. E aí, assim, a gente começou. Só que só existia eu no Brasil, até então. E aí ele continuava no emprego dele, ele morava nos Estados Unidos, o CTO também morava nos Estados Unidos. E eu comecei a ir atrás das empresas pelo LinkedIn, assim, ia nas agências, vendia, e a gente fechou algumas coisas grandes. Só que, assim, o ciclo de venda era longo, você não conseguia escalar tanto, a gente, no máximo, conseguia fazer ali 3, 4 projetos ao mesmo tempo. A gente começou a montar uma rede de desenvolvedores. E um aplicativo começou a crescer muito no Brasil, que chamava BuddyPoke. Não sei se vocês tiveram curso, se vocês lembram. E aí eu consegui representar o BuddyPoke no Brasil, então eu fazia ações para marca dentro do BuddyPoke também. E eu fui encontrar eles em Miami e a gente falou, cara, o que a gente faz para o negócio crescer? E eu tinha Facebook nessa época era fechado, você tinha que ter e-mail de faculdade. Mas eu consegui entrar com o e-mail da SPM na época, isso foi bem pouquinho, no iniciozinho, depois eles tiraram essa restrição no Brasil. E eu tinha amigos que eram de fora, porque eu tinha feito um intercâmbio.
E aí eu falei, cara, tem esse joguinho aqui que eu jogo, que é o Mafia Wars, aí o Jaime, que era o CTO, nossa, eu também jogo e tal. A gente falou, cara, por que a gente não faz isso no Brasil? E aí eu falei, pô, tem o Buddy Poke, vamos sugerir pro Buddy Poke primeiro a gente monetizar lá dentro via itens e depois a gente vê se a gente, né, faz game mesmo e tal. Então começou com o Buddy Poke, na verdade. Então dentro do Buddy Poke você começou a poder pagar para ter ações diferentes que o seu personagem não faria. Então, o Buddy Poke era tipo um avatar, para quem não conhece. E aí você podia pagar. E aí a gente criou uma camada de pagamento em cima disso, que depois virou a Paymentus, que é uma empresa que foi vendida. Então, começou assim. E aí, um investidor, porque aí nisso a gente pegou um investimento anjo para a empresa, para a gente poder criar essa parte de pagamento e tal. E o principal investidor anjo, ele tinha uma empresa de crédito de carbono, tipo uma parada nada a ver, que tinha escritório no mundo todo. E um dos escritórios era lá na China. E aí a gente foi para a China, e na China esse negócio de game já era muito... Tipo, a China é muito referência, né, em internet. E aí uma das empresas que a gente conversou tinha um jogo que chamava Happy Harvest, que era o Colheita Feliz. Então a gente fechou o contrato com eles, a gente falou assim, ó, a gente vai vender no Brasil, e a gente tinha e aí eu comecei a traduzir o jogo, e era louco, porque vinha parte em mandarim, assim, vinham uns Excels para eu traduzir, era uma loucura no começo. E aí, conforme eu fui testando no Sandbox, eu falei, cara, isso tem potencial. Só que a gente precisava mudar muita coisa para o Brasil. Então, quando ele lançou, ele não foi muito sucesso, porque era um jogo chinês, com conteúdo muito voltado para a China. E aí que foi legal, tá? Porque, assim, eu já mexia com marketing digital há um tempo, mas eu não tinha trabalhado ainda com profundidade, com métrica, com Product Analytics, tipo, e já tinha ferramenta nessa época, a gente tá falando de, aí já pro meio de 2008, a gente usava RJ Metrics, que existe até hoje, não tinha, tipo, amplitude, eu acho que eu não conhecia, mas tinham ferramentas, e a gente começou a implementar tudo, porque a gente queria ver, cara, como que as pessoas estão usando, o que elas estão fazendo, quais são as principais ações. Então, eu diria que Growth mesmo foi a primeira vez que eu fiz, assim. E foi a primeira vez que eu também montei uma equipe, tipo, do zero, porque eu não sabia o que a gente precisava, sabe? Então, contratar designer de game, gestor de produto, tipo, foi uma outra realidade. E aí a gente criou toda essa estrutura. E a gente começou a fazer algumas coisas meio que a gente não deveria também. Então, por exemplo, a gente fez uma campanha, eu lembro uma campanha grande, que foi quem convidasse mais pessoas para o jogo, que é um total referral, que a gente conhece hoje, ia ganhar um iPod Shuffle, que é um iPod que nem existe mais. E aí a gente comprou 100 iPod Shuffles, e tipo, a gente nunca colocou verba de mídia, mas a gente fazia algumas coisas, e o jogo foi crescendo. Só que ele foi crescendo numa proporção que, assim... Foi surreal. A gente tinha 80% da internet ativa brasileira jogando Colheita Feliz. Então, ao mesmo tempo que era muito legal, eu saía na rua, tipo, eu pegava o metrô, as pessoas estavam falando do Colheita Feliz. Sério, era um assunto mesmo que eu acho que só quem era da época viveu. Eu ia na dentista, a secretária não estava me atendendo direito porque ela estava jogando jogo. Eu ia tomar cerveja com os meus amigos, eles pediam moeda verde. Então, foi muito bom, mas foi muito intenso. E eu trabalhando muito. Então, a gente começou a trazer outros jogos da China. China, eram 11 horas de fuso para o Brasil. Então, eu ficava madrugadas em call. Eu lembro que eu fumava na época e eu dividia a casa com os amigos. Os meus amigos chegavam de balada e eu estava, assim, com o cinzeiro, o cigarro até em cima, porque eu fumava um atrás do outro, assim, super nervosa. O jogo, tipo, dava pau. Eu tinha que resolver parte com o nosso time, porque os servidores eram nossos, mas se foi coisa que quebrou no desenvolvimento mesmo, era com os chineses. Depois a gente montou um escritório nosso mesmo também para desenvolver todos os assets do jogo. Então, a gente meio que passou a licenciar e o crescimento principal do Colheita já foi com a gente mesmo operando tudo, né? Então, Colheita Feliz foi mais ou menos isso, vieram outros jogos, e aí a decisão de vender. Só um parêntese sobre isso do Colheita Feliz, né? Acho que a gente aprende muito que para empreender você tem que encontrar um problema e solucionar esse problema e tal. E eu acho que ali, cara, a gente não sabia que existia um problema. Mas depois que tudo aconteceu e com o tanto de conversa com os clientes, né, que a gente passou a ter, dava para ver que a gente tinha uma questão realmente
de falta de entretenimento para uma camada da população, claro que depois quebrou a bolha, mas que não tinha acesso. E os créditos do jogo era tipo assim, R$2, R$5. Então, isso permitia com que essas pessoas tivessem um entretenimento, então era um problema que existia, mas não foi tipo assim, nossa, isso existe e agora vamos. Foi muito mais o que a tecnologia permitiu, a oportunidade que surgiu, sabe, naquele momento. A empresa cresceu, a gente tinha um escritório aqui em São Paulo, a gente tinha dois escritórios na Colômbia, um de desenvolvimento e um de design. E aí os meus sócios saíram do trabalho deles formal para atuar na empresa também. E aí eu acho que a gente começou já a ter mais divergências, porque como eu estava tocando muito a operação, tipo, eu conheci o time, né, eu que fazia a gestão, e aí quando começava a vir muita coisa de, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, eu falava, não, mas espera aí, o time está funcionando bem assim. Então começou a ficar muito desgastante para mim. Eu era nova, eu tinha, sei lá, 24, 25 anos nessa época. Já tinha participação nessa época? Eu entrei, a gente cofundou a empresa junto, legal. né? Só que eu tinha uma participação menor da empresa, eu tinha 10% da empresa. Eu entendia zero de qualquer coisa, de valuation, de negociação, Foi só assim, legal, vamos fazer, vamos. Então, foi assim, sabe? E eu lembro que teve um Natal, assim, que eu fui para Nova York e eu fiquei na casa de um amigo, e meu amigo estava sem internet. Ele falou, estou sem internet e tal. Eu falei, puta que merda e tal. E aí eu ficava indo em loja da Apple, dar uma olhada no meu e-mail e tal. E aí, um momento, não teve nenhum problema. Fui uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu sei que uns 2 dias eu fiquei sem acessar e voltei para o Brasil. E aí, meu sócio já me mandaram um e-mail que eu não tinha visto. Ele falou, meu Deus, por que você não respondeu? Entre Natal e Ano Novo. E aí, assim, eu tenho enxaqueca crônica até hoje. Eu fui pro hospital com a língua, tipo, embolada mesmo. Tipo, me colocaram numa cadeira de roda e tal. E aí, enfim, me medicaram e tal. E o médico falou assim, olha, acho que você tá muito estressada. Você tinha que diminuir o ritmo. 25 anos. E eu falei assim, cara... talvez alguma coisa não tá certa, né? E aí eu conversando com o meu sócio, ele veio pro Brasil, tá? E aí, como é que você tá? E eu falei assim, cara, você quer comprar minha parte? Aí ele falou, quero. Aí eu falei, quanto que você paga? Aí ele falou, X. Eu falei, tá ótimo. Porque naquela época era o dinheiro que, tipo, eu nunca imaginava. Eu falei, não, então vamos fazer assim, você compra, e aí eu fico e eu faço o que você quiser, porque aí, né... a empresa é sua, então aí eu vou fazer o que você quiser. E aí eu vendi. Só que logo depois foi muito louco, né? A gente assinou e tal. E aí, um dos fundadores do Buscapé, que é o Mário, que a gente acabou ficando amigo depois, hoje ele é da Domo Investimentos, ele veio para o Brasil e falou, eu estou precisando de alguém para tocar uma empresa que eu estou investindo lá na Inglaterra, tocar o marketing e tal. Eu falei, cara, eu estou fazendo isso aqui. Ele falou, mentira. Porque lá nos Estados Unidos já estava bombando, tinha Zynga, tinha um monte de empresa. E aí, quando eu falei para ele falou, não acredito que você vendeu, porque você não falou comigo. Eu falei, sei lá. E aí foi assim. Então, assim, também não foi super pensado. Eu acho que se eu soubesse o que eu sei hoje de valuation, etc., teria sido outra história, porque, de fato, os meus sócios depois passaram, tipo assim, a nível de andar de helicóptero. A gente recebeu um aporte com base no valuation de $200 milhões na sequência. Né? E a minha participação foi dinheiro no bolso, na verdade. Então, no fim das contas, eu fiquei um tempo ali processando tudo isso, falando, cara, como que eu fui burra, como que... E, ao mesmo tempo, eu acho que não, sabe? Eu fiz o que eu, naquele momento, sabia, entendia e tinha acesso. Não remói isso. Não mais, mas já remoí bastante. Já remoí bastante. Bacana. E depois, quando você ficou mais madura, você passou por todos esses processos, provavelmente você começou a entender quais critérios uma empresa precisaria ter para você entrar. Quais que são esses critérios que você olha? Como sócia ou como... Como tudo, como funcionária, como sócia, como investidora? Eu acho que... eu ainda acabo tendo muito esse viés ali do que foi a Mentes. Então, por ter participado de uma empresa que cresceu muito, muito rápido, eu sempre tenho um olhar de, cara, tem algum ângulo aí que essa empresa pode crescer muito, sabe? Então, essa é uma definição que eu tenho. E isso tem a ver com o mercado, tem a ver com o quão, às vezes, inexplorado ou o quanto que a tecnologia permite que você use algo para crescer muito rápido. Ou o quanto que é uma área que a tecnologia ainda está
pouco envolvida, tipo, o próprio lugar que a Thaís trabalha, o Quinto Andar, cara, é um negócio que, tipo, claramente é gigante e que ainda tem coisa a ser feita. Então, esse tipo de coisa me chama muita atenção. Hoje eu olho muito para quem está envolvido. Eu acho que eu tive experiência suficiente, depois eu fiz investimento, anjo, como eu comentei, e fiz, inclusive, com pessoas que são pessoas conhecidas e tal, e que, cara, não foi legal. Então, eu acho que hoje, quem é a pessoa é extremamente determinante para mim. Então, por exemplo, Growth Leaders Academy Merlin foi muito mais no que eu conheci do Gabriel como pessoa, de eu olhar e falar assim, cara, é um cara do bem. Ele pode ter várias coisas boas, várias coisas ruins, mas, tipo assim, é do bem. Tipo, tem alguma coisa ali dentro que está alinhado em termos de valor? Não é uma pessoa que quer passar a perna em ninguém, que quer tirar vantagem, que quer... Isso, para mim, hoje, o Max é outro, da Max Mills. Tipo, o Max é um cara que ele é um cara bom. Ele pode ter várias qualidades, vários defeitos, mas você vê que é um cara do bem. Então, isso, para mim, hoje é fundamental. Tem um lado de dinheiro, dependendo, né? Se for para ser executiva, que sim, é um dos meus critérios. Eu não sou muito essa pessoa de, hoje, né, gente? De, tipo assim, não, então você pode me pagar muito menos porque eu vou ter um equity muito maior. Depende do que é o job, do que é a missão, sabe? Se você quer que eu entre aqui para tirar a empresa daqui para cá, tipo, às vezes o que eu acho que vai fazer mais sentido é ganhar um salário maior e o equity, de repente, não precisa nem ser tão grande, porque eu não vou ter participação suficiente para fazer um exit grande de qualquer jeito. Então, eu acho que esses são alguns critérios. Legal, Thay. E aí, você falou um pouco das pessoas que estão perto de você, né? Do Max, do Gabriel. Como que foi o seu processo de encontrar sócios? E aí, boa parte dos seus sócios, aparentemente, foram homens. Sim. Né? Não sei se você já teve alguma sócia mulher, ou pelo menos investir em alguma empresa fundada por mulher. Mas como que você tomava decisão contra essas pessoas, além dessa questão de ser do bem? E como que você busca sócios hoje? Por que você sempre esteve mais perto de sócios homens? Como que foi isso para você? Eu acho que, assim, eu sempre tive... principalmente no começo, eu tive muitas gestoras mulheres. Então, nessa startup, a minha chefe, né, a dona da empresa ali, porque o pai dela era o grande investidor e ela que tocava, que era a Isabela, era mulher. Aí, na Universal Music, a head da área digital, que é a Marcelena Almeida, era mulher. Aí, na agência, a minha chefe, que era pelo menos da área de SEO, né, que depois, quando eu fui para mídias sociais, eu passei a responder direto para o diretor, mas era mulher, que era a Paola Zingman. Então, eu sempre tive exemplos de mulheres. Quando eu fui para empreender, isso mudou hoje, tá? Mas naquela época, primeiro que startup em si era algo muito novo. Então, assim, ali na época que a gente começou a Mentes, que foi 2008, o que a gente tinha acontecendo no Brasil? A gente tinha tido o Buscapé. E, basicamente, a gente tinha tido o Buscapé. Logo depois, começou ali já 2010, que a gente ainda estava com a Mentes, já tinha peixe urbano, tinha outras coisas surgindo, que foi a abertura para o que a gente tem hoje de startups que estão acontecendo. Mas ali era um cenário muito pouco assim, de startup e de pouca presença feminina. Né? Se hoje a gente discute, naquela época, muito mais, só que eu não tinha também essa noção. Eu fui tendo quando começaram a surgir cada vez mais entrevistas do tema Mulheres em Tecnologia. Mulheres, né, tem uma revista que era uma Infomoney, que era ali da Infoexame, né, que era exame de tecnologia, que eu saí só com outras mulheres, que era tipo assim, as mulheres na tecnologia. Então, eu acho que isso veio um pouquinho mais adiante. De eu não ter tido sócias mulheres, eu acho que foi muito mais acaso, assim, dessa questão do que existia na época de movimento. Hoje, eu tenho, pelo menos uma empresa que eu invisto hoje é de mulher, que é a Purple Metrics, que é da Guta, né, que é de branding, que é de mensuração de branding. E eu tenho feito mais esse movimento de como eu consigo estar mais próxima de outras mulheres, sabe? Mas, de fato, de sócios, o primeiro de todos que eu não contei aqui foi na época da faculdade, foi um homem também. Então, foi muito mais sobre isso da oportunidade, porque tem um outro lado aqui que é interessante, né? Eu sou menos a pessoa que tem a grande ideia. Eu não tenho... assim, eu tenho zero preocupação com isso. Eu fui fundadora, e aí fui sócia de uma outra mulher, na Unipay,
que era eu, Maiara, que era uma outra mulher, que trabalhou comigo no Colheita Feliz, né, na Mentes. Ela começou lá, tipo, ajudando a traduzir o jogo, fazendo de tudo, suporte e tal, se desenvolveu para produto e foi fazer carreira na área de gestão de produto. Então, na Unipay, ela era cofundadora e diretora de produto. E a gente trouxe, então, nós duas éramos as majoritárias, a gente trouxe um terceiro sócio, que foi o CTO. Mas eu não sou a pessoa de ter a grande ideia, eu sou a pessoa muito mais de, cara, beleza, faz sentido, vamos junto. Hoje eu já fico pensando assim, poxa, será que não faz sentido em algum momento eu fazer algo que realmente seja, tipo, total, me deu vontade de fazer e tal. Mas eu sou muito mais a pessoa que estrutura, que pega e organiza, que coloca para rodar, que sabe, assim, que cria o time. Poxa, o que a gente precisa para fazer isso acontecer, do que a grande idealizadora. E eu acho que isso, na Maximilias foi muito assim, no GLA é muito assim também, que eu vou mais arrumando. Tipo assim, beleza, então vou mais arrumando do que sendo a pessoa que puxa a frente, sabe? Então, talvez por isso também. Eu nunca fui a grande iniciadora de nenhuma dessas coisas, sabe? E como é que você conheceu as pessoas que mais mudaram sua carreira? Evento, network, indicação, como? Eu tenho entrando de novo nessa parte de personalidade, né? Eu tenho uma dificuldade que eu sou super tímida. Então, é difícil para mim... Até o Gabriel brincou com vocês no grupo, né? Antes falou assim, pergunta pra Thay na entrevista por que ela me esnobou por 3 anos e tal. E não é sobre esnobar. Diz o Max também que vai ter um capítulo no livro dele que é tipo de como eu esnobei ele e tal. Mas eu sou uma pessoa mais... eu não diria que eu sou fechada, mas eu sou tímida. E aí, por isso, muitas vezes eu me fecho. Então, eu acho até que eu conheço poucas pessoas... menos pessoas do que eu deveria por causa disso, né? Eu sou a pessoa que na festa vai estar mais ali no canto, eu não tenho facilidade de chegar e conversar e fazer, e adoro, acho lindo quem faz isso, mas eu não tenho. Por outro lado, quando eu conheço alguém e eu me abro, eu tendo a ter relacionamentos muito profundos, muito completos nesse sentido. Então, eu acho que hoje, muitas das pessoas que eu conheço, às vezes, são pessoas que vêm de lá de trás, às vezes dessa época do Colheita Feliz, que até hoje... por exemplo, o Max. Eu conheci o Max, quem me apresentou ele foi o Rigonati da Estela. E o Rigonati me conhece da época do Colheita Feliz. Sabe, assim, tipo, 10 anos depois, sei lá, 15 anos depois, ele falou, tá, e o que você tá fazendo? Olha, tem um cara aqui que eu acho que você podia ajudar. E assim, eu conheci o Max. O Gabriel, por causa do Edson também, eu estava num processo seletivo para RD, e o Edson foi uma das pessoas que participou e também, tipo, falou, cara, tá, e vai e tal. E eu conheci o Gabriel no processo seletivo da RD. Então, acho que tem muito de lá de trás. Mas falando em linhas mais amplas, muito evento mesmo. Eu acho que evento fez diferença nesse sentido. Mas quando eu ia palestrar, que aí as pessoas no final vinham falar comigo e isso rendia outras coisas, sabe? Um café, uma coisa assim. Porque proativamente falar com as pessoas é difícil. Difícil. É interessante. Eu particularmente me vejo mais nesse lugar, assim, de ser uma pessoa mais tímida, não ter tanta facilidade de construir a relação, dar o primeiro passo. Mas ainda assim é muito legal ouvir que, tipo, isso é uma característica das pessoas, né? E isso não necessariamente vai te privar ou te brecar, desde que você tenha consciência disso. A gente falou um pouquinho no outro episódio sobre autoconhecimento. E eu acho que o fato da gente aceitar essas características que a gente tem faz com que elas fiquem mais pacíficas na nossa cabeça e a gente consiga construir o nosso próprio caminho. Então, é um pouco do que eu tô enxergando assim que você fez e que eu acho que é até inspirador para quem tá ouvindo. Porque não necessariamente a gente vê aquela mulher linda, brilhante, que fala muito bem e que conhece todo mundo e acha que só esse é o caminho. Né? Tem vários outros caminhos. Né? Exato. Eu acho que tem um lado, assim, que eu conseguia subir no palco e fazer palestras. Hoje eu faço muito menos. Tipo, até a Jazz falou, tá, você tem que fazer mais. Eu falo, carai. Assim, é muito mais difícil hoje, porque talvez por hoje eu tenha mais possibilidade também de dizer não e ficar mais tranquila, acaba que facilita que esse meu lado não seja tão estimulado, porque antes eu tinha que fazer, né? Eu precisava também, enfim, me mostrar mais tal, mas sempre foi um gasto de energia muito grande para mim, sabe? Assim, o que é natural para outras pessoas não é que eu não consiga fazer, é que me consome uma energia
tão grande, eu fico tão exausta depois, mas é recompensador, assim, não vou dizer que eu não gosto, eu gosto da atenção, eu gosto das pessoas, eu gosto, só que é muito difícil. E, de fato, eu acho que isso não é limitador, mas eu acho que a gente precisa entender e ver como, né, como que a gente usa isso da melhor maneira, assim. Legal. E aí, entrando também, a gente falou um pouco dos sócios, né, dos homens que acabaram construindo negócios com você ou você junto com eles. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse processo da Max, porque eu acho que a Max é uma empresa super conhecida, né? Boa parte das pessoas conhece a Max Milhas. E você entrou já com um papel de sócia, não sei bem como foi a história, mas como foi o processo de crescer essa empresa junto, assim, sabe? De carregar isso até o próprio processo de pandemia, como você estava no mercado de turismo, como que foi? A Max, como eu comentei, né? Eu tinha feito esse processo para RD, e na época eu decidi que eu não queria mais startup na minha vida. Eu falei, cara, nunca mais eu vou fazer startup. Nunca mais há muito tempo, né? Mas eu realmente falei, não, eu tô cansada, não é o que eu quero. É um nível de entrega gigantesco, né? E principalmente quando você vai subindo níveis cada vez mais. E eu estava meio cansada. E aí eu resolvi não seguir, né, nesse caminho e fui trabalhar na IBM, que é muito legal. Mas é outra história. E minha vida estava muito tranquila, porque eu chegava em casa no horário, eu assistia Netflix. Tipo, eu vendi meu carro, eu morava perto de Ibirapuera, andava para a IBM, tipo, tava tudo certo. E aí veio o Edson me apresentando o Max. E esse mineiro, cara, os mineiros são maravilhosos, melhores pessoas do mundo. E eu lembro que, assim, realmente eu neguei de ir algumas vezes. A gente ficou uns 3, 4 meses, assim, tipo, conversando. E eu, tipo, fez a primeira proposta, eu falei, não vou. Aí fez a segunda proposta, eu falei, não vou. E aí eu lembro que a terceira fui eu que fiz. Eu falei assim, não, eu vou assim. E por que eu fiz isso? Porque eu acabei aceitando ir lá um fim de semana, conhecer o time. E o time era todo muito fofo, muito incrível. Eu já estava fazendo call com a equipe. O Max me ligava 10 e pouco da noite, tipo assim, putz, tem tal coisa acontecendo, o que eu faço? Eu falei, cara, eu já tô lá, eu só não tô lá. E tem um lado aí que, assim, eu fiquei quase 10 anos, eu sou carioca, né? Eu fiquei quase 10 anos em São Paulo. E por essa característica minha, eu demorei pra, tipo, realmente fazer amigos. E finalmente eu tava num momento que, cara, foi o que eu falei, minha vida tava toda encaixadinha, eu já tinha os meus amigos que eu via sempre, sabe? Eu já tava me sentindo super em casa. Eu falei, putz, mudar de cidade, né? Pré-pandemia, não tinha tanto home office e tudo mais. Então, quando eu chego na Max, e aí, vamos lá, né? Quando o Max conversou comigo, eu fico até pensando quanto que dá para falar, mas eu acho que ele já falou isso publicamente. Ele foi cofundador, né, da Max. Ele teve outros fundadores. Um já tinha saído, já tinha um tempo, por questões internas, e eles, né, fizeram a saída da pessoa, e ainda tinha um ali com ele, mas ele era um cara muito sozinho ainda na operação. Ele que fazia tudo. E aí, eu acho que a gente acabou criando uma sinergia tão forte, assim, que ele já veio com a proposta de eu entrar direto como sócio. Então, pra você ter noção, eu não tive nenhum plano de estoque. Depois, contratualmente, até a gente fez uma espécie de estoque reverso, que se eu saísse antes, eu perderia. Mas eu basicamente entrei direto no contrato social com um percentual relevante para o tamanho que a empresa já tinha. A Max Milhas não era tão pequena, ela era desconhecida. Mas ela não era tão pequena. Quando eu entrei, tinha 90 pessoas. E o faturamento já era de alguns milhões relevantes, não era... Só que ninguém conhecia, era tipo o patinho feio. E aí, a gente foi junto de 90 até 400 e poucas pessoas, quase 500, né? E o meu papel ali foi muito esse apoio de sair de um negócio que era legal, mas que talvez não fosse ter um potencial de ficar tão grande, e levar para esse outro ponto. E aí teve uma série de coisas que a gente fez junto, né? A diretoria como um todo, a gente formou junto. Tem uma das pessoas que vocês vão entrevistar aqui, que é a Luísa, que a gente trouxe, que foi a diretora de RH. Teve o nosso diretor de tecnologia, que o primeiro que a gente trouxe, que foi o Félix, que eu acho que a Jess conhece também, que ele foi da Sanar. Tem uma série de construções ali que foram feitas, formalização de cultura que já estava sendo feita, que a gente acelerou. Então, eu acho que foi um mega desafio, foi muito legal,
a gente passou por etapas muito difíceis, não só de pandemia. O negócio da Max Milhas, ele é muito dependente das próprias companhias aéreas, né? E uma das coisas que a gente se baseia, uma das linhas de negócio, é a parte de venda de passagens emitidas por milhas. E as companhias aéreas começaram a criar uma série de restrições para tentar travar o crescimento de empresas do nosso segmento. Então, esse foi um grande baque que a gente precisou reinventar, lançar novos produtos muito rápido. Então, esse foi um. Aí a gente teve a falência da Avianca, que eu não sei se vocês lembram, mas assim, o Brasil só tinha 4 companhias aéreas, né, gente? Gol, Azul, Latam e Avianca. E faliu. Então, assim, perde 25% dos produtos da noite por dia. Com uma empresa com 400 e tantas pessoas. Tipo, não é simples, sabe? Aí depois veio a pandemia. Não, aí teve ainda aquela greve dos caminhoneiros, não sei se vocês lembram, quando a gente estava começando a sair do negócio da Avianca e tal, a greve dos caminhoneiros, tipo assim, os aeroportos fecharam, não voava nada. Só que quando você já é grande, são milhares de clientes ao mesmo tempo. Ligando, precisando remarcar. E viagem é um negócio que mexe muito com as pessoas, né? Normalmente as pessoas viajam ou por sonho ou por necessidade, assim. É algo familiar, é gente morrendo. É realmente, assim, são coisas complexas. Então, foi difícil passar por tudo isso, mas eu acho que uma coisa muito legal, tá, da Max Milhas foi o time mesmo que a gente construiu. As pessoas todas que estavam ali estavam muito juntas, assim. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma questão de propósito maior e propósito realmente fazendo a diferença, sabe? A gente queria sempre que as pessoas viajassem. Isso era importante pra gente. Tinham muitas histórias de pessoas que não podiam viajar e que passaram a poder... Nunca tinham voado de avião e passaram a poder voar por causa da Max Milhas. Então, ver numa falência de Avianca todos os diretores, tipo, numa sala, fim de semana, feriado, atendendo o telefone e comemorando quando a gente conseguia realocar um passageiro, isso não é uma coisa que você vê toda hora em qualquer empresa. Então, eu acho que o meu principal aprendizado na Max, além de questões técnicas, de tipo, né, ter feito gestão de um orçamento de milhões por mês, que era uma coisa que eu ainda não tinha feito, desses lados, assim, foi muito sobre pessoas. Era um time que se preocupava muito com diversidade, e isso vinha do time mesmo. Então, o que eu aprendi, em geral, sobre grupos, minorias, foi, tipo, bizarro. Assim, realmente era algo que eu não esperava e que eu aprendi demais. Sensacional. Agora, mais experiente, como que você avalia os riscos que você aceita tomar? Então, eu falei que mudou com a maternidade, né? Eu acho que agora eu estou muito mais... É engraçado, assim. Eu sou muito conflituosa com as coisas. Eu tenho conversado sobre isso na terapia um bocado. É por isso que eu consigo falar um pouco a respeito. Eu tenho um lado muito racional e muito conservador. Muito. Que eu não sei se veio do meu pai, se veio... Muito. Então, eu analiso muito. Só que o meu lado de vou fazer, que é um negócio até meio cigana, assim. Quando eu morei em São Paulo, os primeiros 10 anos, eu mudei 8 vezes, pra vocês terem noção. Assim, eu já morei nos Estados Unidos 3 vezes. E assim, sem ter dinheiro. Eu só... não, arrumei uma família aqui que vai pagar pra eu ser babá lá. E minha mãe ficava tipo, oi. Então, eu tenho muito, muito esse ímpeto também. E eu acho que o que começou a acontecer com a chegada do Noah é que esse lado racional de pesar as coisas, ele às vezes está ganhando do outro, o que era muito difícil. E aí, por que eu acho que sempre funcionou? Porque eu tinha esse ímpeto, mas esse lado racional sempre falou assim, então, peraí, os pontos de alerta são esses, os prós são esses, os contras são esses. Então, eu entrava sabendo mais ou menos o que eu precisava, pelo menos o que eu precisava correr atrás para tentar resolver. Hoje ele tem pesado um pouco mais, então eu fico mais preocupada, porque eu falo assim, poxa, não sou só eu, né? Não é eu me mudo de volta para casa da minha mãe. Não... Então, eu acho que hoje a minha forma de avaliar o risco, ela passa também por... Não é o que pode dar errado para mim, que foi aquela pergunta que eu falei para vocês, mas poxa, o que isso pode impactar no Noah? Né? Então, assim, se eu tivesse que me mudar hoje, já é bem mais difícil do que era antes. Não por mim. Por mim, eu continuo morando na China, onde for. Mas, por ele, isso hoje pode ter um impacto, porque ele é um bebê e para ele faz diferença, é muita mudança. Então, eu acho que só isso, basicamente, que mudou. Porque, de resto... Tem um outro lado que eu acho que é mais fácil hoje também, que eu talvez consiga abrir mão de algumas coisas, porque eu não vou, tipo...
Eu não vou ficar sem ter, sei lá, como pagar o aluguel, ou, né, eu tenho renda suficiente para ficar um tempo se algo der errado. Então, isso mudou. Mas eu acho que se você está pensando sobre tomada de decisão, ainda é muito sobre o que pode me realizar e me levar a aprender algo novo. E eu acho que um dos grandes sinais de que um ciclo terminou é essa falta de... a própria Maximilias, né? Sair da operação foi uma decisão muito difícil para mim. Então, eu saí para a licença maternidade considerando que eu voltaria. Eu abri mão de ser CMO, falei, olha, eu quero contratar alguém. Não, mas você vai voltar? Eu falei, não, mas se eu voltar, eu volto em outra posição. Porque tem muito desafio, assim, áreas novas, na verdade, dentro da empresa. Mas o que eu acho que pegou para mim um pouco foi o sentimento de tem problemas novos, mas não necessariamente desafios novos. Sabe, assim? Então, eu acho que hoje a tomada de risco passa por aí também, que é o que isso vai adicionar para mim, de fato, né, na minha trajetória, assim, para onde isso me faz crescer de alguma maneira. E isso é interessante porque você falou que você tem um lado muito de fazer e um muito racional. E aí, puxando esse gancho da maternidade, como que foi a decisão de se tornar mãe? Óbvio que, claro, toda mãe quer ser mãe e busca isso, todo mundo que faz essa escolha tem isso, mas como que você tomou essa decisão pensando até na sua carreira, no seu planejamento, assim? Você parece ser uma pessoa que está bem planejada. Então, como que foi esse processo? Foi difícil. Na verdade, assim, eu queria ser mãe novinha, eu sempre quis, eu tinha meio um sonho de ter filho cedo e, tipo, ir pra balada com meu filho, sabe? Umas coisas meio assim, tipo, como se eu fosse ter filho com 14, 15 anos de idade. Mas aí, depois de um tempo, já tocando as empresas e tal, teve um período que eu falei assim, cara, eu não quero mais ter filho. Mas porque eu acho que não fazia sentido, não tinha a pessoa certa, não estava muito focada no trabalho, então, não sei. E aí, um pouco mais pra frente, e tem os ciclos mesmo, né, gente? É hormonal, assim, foi chegando uma idade de novo que eu comecei a sentir vontade de novo. E eu falei, cara, eu tava na Max, falei, não é a hora, assim, zero, eu tava trabalhando muito. E eu falei assim, pô, vou congelar meus óvulos, porque aí eu meio que consigo garantir que se eu quiser, né, mais pra frente, eu tenho uma possibilidade ali maior. E aí eu fiz isso. Só que nisso, eu já estava num relacionamento que foi amadurecendo e a gente começou a morar junto ali na época da pandemia. E eu vi muitos casais se separando na época da pandemia. E eu, por outro lado, a gente se juntou muito mais, eu e a Fê, porque ficou melhor, assim. E aí eu falei assim, não, acho que faz muito sentido, porque se convivendo 24 horas por dia tá indo bem, porque deveria ser o contrário, a priori. Então, acho que faz sentido. E aí também foi a primeira vez que eu me vi em casa, porque assim, eu tinha uma rotina de chegar no escritório, tipo, 8 horas e ficar até 11, fácil. E chegava em casa, se tinha uma coisa que tirava meu sono, eu ficava até 2, 3 horas da manhã, tipo, também fácil. E aí eu tava em casa e eu falei, cara, quando que eu vou ficar em casa de novo? Nunca mais na vida. E aí pareceu que fazia sentido ter um bebê nesse momento. Eu falei, cara, vamos. E a Fê, por outro lado, não queria. Ela já tinha querido muito, ela não queria. Eu falei, cara, meio que vamos, e aí foi. E aí, a gente, né, eu fiz fertilização, no caso, e aí o Noah veio, quando o Noah nasceu, já estava mais, ainda estava na pandemia, mas já estava mais pro fim da pandemia, né. Então, a decisão foi essa de, num momento que eu estou mais em casa, vai ser um pouco mais tranquilo. Mas, gente, não é tranquilo. Assim, eu acho que sobre maternidade é uma coisa que é muito legal, é só depois que você tem, porque tudo que eu ouvia, tipo assim, eu só vivo o clichê. É incrível, é absurdo de incrível, mas é muito, é uma entrega muito grande. Então, assim, quando eu decidi sair mesmo da Max, eu falei, cara, eu sou louca, porque como que eu, com um bebê novinho, tô decidindo sair? E, assim, eu ganhava bem, né, eu tinha uma posição legal, pessoas que gostavam de mim, já que conheciam o meu trabalho. Mas como que eu estou fazendo isso, né? Mas, em paralelo, na GLA, o GLA até então era algo que a gente fazia em paralelo, eu e o Gabriel, né? A gente fazia à noite, fazia fim de semana. E eu acho que a gente
tem uma filosofia em comum que é tipo assim, a gente gosta de trabalhar, mas a gente não quer dar a nossa vida inteira pelo trabalho. Que era uma característica que eu tive muito tempo. Então, acho que começou a fazer mais sentido também da gente colocar mais tempo nesse negócio e tudo mais. E o que eu estava falando da maternidade é que, assim, eu acho que ninguém conta pra gente suficientemente o quanto que, de fato, é uma entrega absurda. Eu acho que eu tinha uma certa ilusão de que, sei lá, na hora que o bebê dormir, eu vou e faço uma live. Cara, não. Assim, não tem. É 24 horas, sabe? Quando eu organizo meu dia... Putz, eu não consigo mais, assim, não, é só eu começar o dia às 6 da manhã. Não tem como começar o dia às 6 da manhã, sabe? Assim, não tem, porque ele tá acordando ainda, e aí ele vai mamar. E aí um dia ele tá chorando porque o dente tá crescendo, e o outro... Então, assim, sempre tem alguma coisa. Então, a banda mental que ocupa, mental, emocional, tudo é muito maior do que eu imaginava, assim, né? Vendo uma visão mais ampla, todo tipo de pesquisa que eu vejo mostra que as mulheres, depois que elas se tornam mães, elas têm um comprometimento de renda. Assim, como é que você enxerga isso? Não no seu caso, porque eu acho que você já está no momento que você nem é mais afetada por isso, eu acho, e você pode até questionar. Como é que você enxerga isso? Olha, Duda, eu estava tendo uma conversa com duas amigas que, por coincidência, até são um casal de mães também, e uma é CEO e a outra é CMO. E eu falei, cara, é muito injusto, assim, que... Sei lá se é injusto. A gente está aqui num programa de mulheres, né? Eu posso super... Mas, assim, no auge da nossa produtividade, sabe, assim, financeira, vamos olhar, vai, ali, dos 20 aos 30, eu, tipo, cresci pra cacete, e aí agora eu finalmente, tipo... sabe, tô num patamar que eu posso realmente, talvez, crescer isso e tomar alguns riscos mais calculados e escalar e tal, eu vou ter filho. E se você deixa muito para depois, não funciona tão bem. Assim, é difícil, porque a gente dizer que isso não compromete, cara, compromete, sabe, compromete. Tipo, eu tive na minha equipe, na Max, uma pessoa que eu amo de paixão, por exemplo, uma profissional, que ela teve 2 licenças de maternidade, tipo, quase na sequência. A carreira dela não foi comprometida, assim, a gente deu aumento logo antes dela sair, por exemplo, quando ela voltou sempre teve desafio, mas, cara, toda vez que ela voltou era uma empresa diferente. Então, assim, até você se readaptar, até minimamente a gente tem uma desvantagem grande em relação aos pares homens, com certeza, porque é outro grau de envolvimento, né? E aí, falando do meu caso especificamente, eu fui a mãe que gestou, então eu amamento, e eu sou a principal responsável financeira de casa. Então, assim, como que você é a pessoa que você tem que estar lá para o seu filho comer, literalmente, e ao mesmo tempo... Putz, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que estar lá no estúdio, eu tenho que gravar, eu tenho que dar tal palestra, eu tenho que... assim, é complexo. Então, eu acho que compromete. Acho que eu poderia estar fazendo mais dinheiro, poderia. Compromete a renda, compromete carreira, mas eu acho que o ponto é assim, isso também não é, esse jeito que eu estou falando está meio forte, né? Não é fatalista, tipo, eu acho que existem maneiras, sim, de você estar com pessoas ou empresas, né, que sejam legais o suficiente para esse tipo de coisa. Tipo, na Max Miller são 6 meses de licença maternidade, a gente não deixa de promover alguém porque a pessoa está grávida. Então, eu sei que existem outras empresas assim, existem outros sócios assim, mas não é trivial, né? Não é fácil, não é qualquer lugar, sabe? E eu acho que compromete, eu acho que muda um pouco essa questão de minimamente você perder um pouco o que está acontecendo. E aí até é como se você estivesse começando num emprego novo. Até você se achar, até você voltar a entrar no ritmo, leva um tempo, né? E você acha que isso dura muito tempo? Por exemplo, eu vejo que quando a mãe tem uma criança pequena, ela ainda não está 100% para a empresa. Não é que voltou da licença maternidade pronto, agora eu estou 100% na empresa. Não, ainda tem uns 2 ou 3 anos ali que ela ainda não está entregando 100% da capacidade dela. Como é que você acha que isso prejudica ela? E como que a mulher que está neste momento, está assistindo a gente, o que ela pode fazer para ela não se prejudicar? Ai, Duda, de novo, eu acho que esse programa foi criado pra gente abrir tudo, né? Eu acho que não é tão rápido mesmo, assim, e aí vai muito das escolhas que cada um faz, né? Porque às vezes a gente vê
uma executiva super legal dando entrevista e tal. Claro, ela também tem todas as responsabilidades da maternidade e tal, mas eu acho que depende de algumas escolhas. Então, por exemplo, vou falar do meu filho, né? Das nossas escolhas que a gente faz em casa. Talvez por serem duas mães, e mãe acho que tem uma preocupação um pouco diferente. A gente não tem babá. Então, assim, a gente tem uma pessoa que ajuda a gente em casa, e a gente mora longe da nossa família, né? Então, não tem, tipo, rede de apoio. Então, isso foi uma decisão que eu tomei. Cara, não, a gente precisa de alguém que trabalhe em casa para ajudar a fazer comida, limpar, porque senão vira um caos. E ela fica em alguns momentos com o Noah, mas o Noah não tem babá. A Fê abriu mão de trabalhar metade do dia dela, ela é psicóloga, então ela atende de manhã, não atende à tarde, porque ela fica com o Noah, tipo, a tarde inteira, faz questão principalmente por ser psicóloga. O Noah não usou chupeta, o Noah não toma mamadeira, sabe? Assim, a gente tem um jeito de criar que é muito, tipo, uma consciência muito grande. Estamos criando um ser humano, e um ser humano precisa de contato, ele precisa da mãe dele ali, ele precisa... Então, isso, eu acho que gera uma sobrecarga maior, né? Porque talvez se eu fosse, sei lá, se ele tomasse... E, de novo, gente, zero falando mal de quem faz outras escolhas. É porque, realmente, essas questões das escolhas eu acho que permitem mais ou menos, né? Então, talvez, se o meu objetivo fosse mais, eu estivesse no momento que falasse, não, cara, eu preciso voltar rápido, eu preciso crescer, talvez as minhas escolhas fossem outras. Por que não ter uma babá, sabe? Porque isso... Ok, o momento que eu tô com ele, eu vou super estar com ele, poderiam ser outras escolhas. Então, eu acho que tem maneiras de você conseguir melhorar e voltar mais rápido e passar a ter uma produtividade mais rápido. E depende muito dessas escolhas e do que cada um consegue fazer, porque também não é a realidade de todo mundo poder ter a babá, poder ter tal coisa, isso ou aquilo, né? Mas eu acho que é mais do que só o comecinho. Eu acho que é mais do que só o comecinho. Porque, cara, fica doente, sabe? É coisa assim que você realmente... Uma das principais coisas da maternidade é não ter controle. E é uma coisa que eu sempre gostei muito de ter, controle. Essa parte do racional, assim, é muito mais de eu querer tentar... É que mesmo dentro do incerto, eu gosto de tentar saber, ok, mas então quais são as hipóteses? Está incerto, mas quais são as hipóteses? Né? E como que eu poderia reagir a cada uma? Com um filho, isso não existe. Isso não existe, joga fora, e aí agora está mais fácil. E tem vários aprendizados legais, né? E você estava falando assim, poxa, talvez você não esteja mais nessa posição. Né, de perder renda por causa disso. Não, acho que eu sou, né, igual todo mundo, mas eu acho que o nome trouxe uma força de dizer não, que passou a ser muito poderosa para mim, inclusive, porque eu tinha uma tendência muito grande, por esse histórico, por como eu cresci, de ir aceitando as coisas, né? E isso... De novo, não desmerecendo, porque me ajudou a ir até onde eu fui. Então, assim, não estou falando para ninguém assim, não, sai dizendo não desde sempre, não. Mas agora, ele me empoderou de uma maneira, até porque eu preciso priorizá-lo, que eu comecei a dizer não para coisas que, coincidentemente, acabaram me trazendo mais renda. Então, assim, a gente tem o GLA, né, e o Merlin, a gente investe muito nos dois hoje. Então, eu faço consultoria para meio que ter a minha renda e conseguir financiar as outras coisas das duas empresas. Como eu comecei a ser muito mais seletiva e falar assim, cara, não vou fazer essa palestra, não vou fazer tal coisa, não vou tal, né? Não, essa consultoria desse jeito, não quero. Só quero se for por tanto. Só quero se for por tanto. Então, assim, por um lado, eu acho que eu também consegui fazer mais dinheiro, pelo menos considerando o número de horas, do que eu faria em outras ocasiões, porque eu não tinha essa facilidade de pegar e falar assim, não, só vou se for de tal maneira, sabe? Eu fiz ali um pouco na Max Mills, a gente negociou, mas, assim, não é algo que era fácil para mim. Então, eu acho que isso me empoderou muito, sabe? E aí permitiu que eu seja muito mais criteriosa nas escolhas que eu faço. Assim. Perfeito. Pô, que legal, tá? E super, super inspirador até ouvir, assim, como que a maternidade transformou sua carreira. A gente tá chegando perto do final aqui do nosso tempo, mas eu queria pedir para você trazer alguma dica ou algum tipo de, enfim, conselho para quem tá buscando seguir uma carreira de empreendedorismo. Muitas vezes a pessoa pensa, pô, eu queria empreender, queria fazer alguma coisa diferente, sair, sei lá, fazer
sair do mercado tradicional, por exemplo, mas não sou a pessoa que tem as ideias, né? Não sou a pessoa que consigo ter uma ideia mirabolante. O que essas pessoas podem fazer para conseguir seguir um caminho mais de empreender, de fazer coisas diferentes, de sair do senso comum de carreira que a gente vê hoje em dia? Eu acho que, especificamente para esse caso, né, para esse tipo de pessoa, essa questão de primeiro se conhecer e aí entender, ok, o que eu trago para a mesa. E eu acho que eu ainda estou nesse processo e acho que é um processo que todo mundo tem, até porque a gente vai mudando, né? Então, acho que tentar entender isso, pô, o que eu consigo colaborar, né? No que eu sou bom. Porque, de repente, se eu não sou a pessoa da ideia, tá, mas o que isso me traz? Porque isso também traz benefícios, né? Às vezes a pessoa que tem muita ideia, ela tem muita ideia e não executa nada, não coloca nada para rodar. Então, entender isso. E aí, buscar pessoas que tenham perfis complementares. Mas quando eu falo complementar, não é oposto. Porque eu acho que esse é um erro também, né? Que é, tipo, pessoas super que não têm filosoficamente ou eticamente alinhamentos com você, vai dar problema. Mas eu acho que, assim, se vocês têm mais ou menos uma visão para a mesma direção, mas essa pessoa é diferente de você nas skills, tentar achar pessoas assim. E aí isso pode acontecer em eventos, pode acontecer em comunidades, como a gente tem no Growth Leaders Academy, que eu acho que até permitem mais essa troca, né? Como vocês têm ali o grupo de WhatsApp, que é um grupo de mulheres de growth e tal. Esse tipo de coisa faz com que você vá conhecendo e vá entendendo. E aí, normalmente, alguém, em algum momento, fala assim, cara, eu tô querendo fazer tal coisa. Putz, eu sei fazer isso aqui também. E eu acho que, se você estiver num estágio que te permita fazer coisas em paralelo, eu acho que ajuda nisso. Porque, muitas vezes, a gente tem um comprometimento financeiro, que a gente tem que pagar aluguel, tem que fazer tal coisa. Não dá para você simplesmente, vou abrir mão de tudo para fazer alguma coisa. Mas, às vezes, dá para começar de uma forma um pouco menor e experimentando, sabe? E sobre em geral, sobre crescimento, sobre empreendedorismo, tem uma coisa que eu levei bastante tempo para perceber, que é um pouco isso de... E aí eu tô trazendo mais por causa do contexto do podcast mesmo, que é, cara, se você tá sentindo que tem alguma coisa errada, se escuta mais, porque eu acho que por muito tempo também eu me vi em posições de situações, né, de algum tipo de assédio, às vezes até mais assédio moral, no sentido de, cara, ouvir coisas que não faziam sentido, ou tipo, de eu trazer alguma coisa e isso ser ignorado, e aí quando outra pessoa trazia, normalmente um homem, isso ser bem visto, eu falava assim, cara, mas espera aí, é a mesma coisa que eu falei. Então, eu acho que hoje eu tenho um pouco mais de facilidade de falar assim, não, peraí, eu não tô maluca. Porque eu acho que eu tinha muito assim, não, peraí, eu acho que eu tô louca, né? Isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. Essa pessoa é tão legal, o erro sempre tá na gente. E a gente é sempre menos, pelo menos pra mim, assim, eu sou sempre menos que os outros, eu sempre preciso me provar mais. E eu acho que tem esse lado de, cara, independente do seu conjunto de habilidades, de desenvolvimento social, cara, alguma coisa em você, tipo, é única. E você sabe quando não tá indo bem ou quando... Então, pega esses sinais, tenta dar nome para as coisas, sabe? Eu acho que esse é um conhecimento que eu só tenho hoje. Tenta dar nome para isso. Tipo, o que essa pessoa fez? Não desmerece, não diminui o que aconteceu. Você pode não tomar uma ação sobre, mas, tipo, entende, processa isso. Eu acho que é importante, acho que ajuda a gente a tomar decisões, a deixar mais claro o que a gente está buscando. Acho que isso também é uma dificuldade que eu tive ao longo do tempo e que hoje eu tenho mais fácil, que é falar assim, não, mas eu quero isso. E por mais que ao falar, eu possa ter um medo danado de que isso vai fechar, putz, mas aí vai dar errado, aí eu não vou ter, aí ferrou. Mas, cara, é importante, sabe? Então, eu acho que isso é muito poderoso. Legal demais. Que legal, Thay. Chegamos ao final? Chegamos ao teria final. Mais umas 10 perguntas. A gente pode fazer fora. Gente, Thay, primeiro, muito obrigada. Obrigada Acho a vocês. que a sua foi um coragem prazer. de estar do outro lado, sendo questionada, eu agradeço super. Pra mim Eu que foi agradeço super vocês. enriquecedor. Com certeza, uma oportunidade incrível a gente poder estar aqui conversando com você e obrigada por também abrir toda a sua história para quem está nos ouvindo. Acho que esse era, como você falou, o propósito do podcast, a gente trazer aqui verdade e não histórias brilhantes, né? Toda história tem altos e baixos. Não apenas histórias brilhantes, né? Exato. Então, acho que foi super legal. Deixa aqui
como as pessoas podem te encontrar o GLA, canais, LinkedIn, Tá, Instagram. bom. O GLA, a gente está no @Growth Leaders Academy e tem canal no YouTube, tem todos os podcasts. Vejam todos, se vocês estão vendo esse aqui, já olha aí, se inscreve no canal, por favor. E eu uso mais o Instagram, que é @TaiDegmon, mas tem meu LinkedIn também, então quem quiser adicionar, é só procurar lá Tayana Degmon. Não é um nome fácil, vocês procuram aqui que vai estar em algum lugar. Gente, obrigada por assistirem. Continue que tem vários episódios aqui. Até mais. É isso aí, Até. até. Tchau, tchau.